Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Diego Dantas, sou preparador físico, personal trainer, e o que eu faço é transformar a vida das pessoas através da atividade física, através do ciclismo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os erros que os ciclistas cometem ao iniciar uma preparação física sem uma orientação, tá? Sem um direcionamento correto. Primeiro, o ciclista. O que acontece na maioria das vezes? O ciclista tem um amigo que fala pra ele que pedalar é legal, tal. Ele vai comprar uma bike, começa a pedalar com esse cara, começa a fazer longas distâncias aí, né? Bom, outro caso é do ciclista que ele já tem um conhecimento o que é de como que é o ciclismo, o que é o ciclismo, né? E ele quer andar, trazendo para o ciclismo de estrada, ele quer andar no pelotão, né? Então ele fica ali tentando andar no pelotão. Aí ele vai terça e quinta e domingo, terça e quinta e domingo, terça e quinta e domingo. E ele acredita que uma pequena melhora que ele tenha, que ele vai obter ou que ele obteve, vai fazer com que ele se torne um cara extremamente forte, né? Nós temos aí uma desinformação, né? Uma desinformação. Por quê? Quando o andar no pelotão, ele tem que ser a atividade final, certo? Ele tem que ser uma atividade final. Se o pelotão é forte, se o pelotão é fraco, aí já é outra coisa. Mas o andar no pelotão, ou acompanhar o pelotão, do início ao fim, seja lá qual for o percurso, o trajeto, o tipo de treino, tem que ser o resultado final do treino, do planejamento do treino. Vamos lá. Quando a gente vem e fala assim, estou fazendo um treinamento de base. Treinamento de base. Treinamento de base seria uma pré-temporada, uma intertemporada. Esse treinamento, ele é base, ele fala base por quê, né? A gente no ciclismo, a gente acaba adquirindo vários termos que não condiz com a área do treinamento. Não estou falando que o termo está errado, ele só não condiz com a área do treinamento. Lembrando, eu não estou aqui para criticar ninguém, falar mal de ninguém, eu estou aqui para falar o que funciona, tá? Para falar o que funciona. E numa linguagem mais direcionada ao público final, tá? Embora as duas coisas vão se mesclar aí ao longo das nossas conversas. O que acontece? Nós temos 3 métodos de treino, tá? Isso trazendo para uma questão geral. Então nós temos 3 métodos de treino. Treinamento utilizando o método de jogos, treinamento contínuo e treinamento intervalado. A atividade final, o resultado final que a gente quer no ciclismo é o contínuo, certo? É o contínuo. Então, o treinamento de base, eu tenho que criar base de resistência fisiológica, para que ele consiga fazer consiga ter esse resultado final, que é o contínuo, seja lá 2, 3 horas no treinamento, tá? Uma distância longa, 100 km, um exemplo, 100 km, é contínuo, não houve pausa, não houve intervalo, tá? Mas teve hora que eu tava a 30 por hora, tinha hora que eu tava a 20 por hora, é um contínuo variativo, tá? Não deixa de ser contínuo, é contínuo. Vamos lá, o ciclismo é uma prova de velocidade, é uma modalidade de velocidade. Envolve outras coisas? Envolve. Mas o resultado final é a velocidade. Ganha quem chega primeiro.
ganha quem chegar primeiro. Se ele economizou pegando vácuo de outras pessoas, aí é outra história. Mas o resultado final é quem chegar primeiro. Não é ponto, não é gol, certo? É velocidade. Não é quem levanta mais peso, é velocidade, certo? E partindo desse pressuposto, eu tenho que criar uma base fisiológica para que o meu resultado final seja que eu tenha mais velocidade. Acabou. Primeiro, o que eu vejo por aí. Muitas pessoas pegam lá as planilhas, certo? Pegam lá as planilhas. Ah, Diego, faz uma planilha pra mim, faz uma planilha pra mim, faz uma planilha pra mim. Galera, eu não vendo planilha, tá? Eu não vendo planilha. Vou explicar o porquê, tá? Porque eu não sou vendedor, sou preparador físico, tá? Eu não vendo planilha. A maioria das planilhas que tem por aí, eles prometem que você vai ter uma melhora aí num período de 3 meses. Beleza, então a pessoa pega uma planilha, treina 3 meses. E realmente tem uma melhora. Tem uma melhora. Mas essa melhora, ela somente pode se dizer que é uma melhora porque você melhorou as suas condições fisiológicas, tá? Você melhorou a sua performance fisiológica. Você não melhorou a sua performance para estar em uma prova, para você estar acompanhar um pelotão. Você melhorou somente a sua condição fisiológica, tá? Sua condição respiratória, sua condição cardíaca, beleza? Então vamos lá. A partir do terceiro mês você fala, não, puta, agora eu tô bem, agora eu tô bom, não preciso mais de nada, agora é só andar no pelotão e tal. Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Aí é onde o ciclista erra, tá? Porque ele tem que criar uma base, esse é o treinamento de base que eu vou falar agora. Tem que criar uma base onde você suporte toda a carga de treinamento para atingir o resultado final, que é ter mais velocidade, que é acompanhar um pelotão, que é estar numa prova. Esse treinamento de base, ele vai acompanhar o tempo todo. Ele vai acompanhar o tempo todo, tá? Obviamente que com proporções diferentes durante o período de treinamento, tá? Se a gente colocar pô, Diego, mas puta, tá confuso esse negócio, então eu tenho que ter base o tempo todo? Sim, tem que ter base o tempo todo. Mas vamos colocar, qual que é o resultado final do treino? Andar bem, tal, ter uma condição aeróbia boa, né? Uma resistência de velocidade. Então, se eu tenho que ter uma resistência de velocidade, porque se eu ficar treinando resistência, eu vou estar treinando uma resistência que eu tô uma resistência ruim, uma velocidade ruim, uma velocidade que você não atingiu. Então você tem que obter a velocidade lá em cima para treinar a resistência dela, para treinar conseguir manter essa velocidade. Então aí é onde a gente entra. O que eu recomendo? Treinamento intervalado, treinamento intervalado, treinamento intervalado, treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento do core, extremamente importante, equilíbrio, extremamente importante, musculação, extremamente importante. Ah, professor, eu vou treinar resistência na musculação? Não, treina força. Treina força. Por isso que muitas pessoas acabam deixando de lado
essa preparação e acreditam que o treinamento de base é fazer 200 km todo dia. Você está treinando uma resistência de uma velocidade que você não, que é ruim, entendeu? Então, o que eu faço com os meus alunos? Intensidade, aí é que vem. Se o meu resultado final é o aeróbio propriamente dito, então eu vou utilizar lá somente 40% do meu treino na fase inicial, 40% do meu treino, ele aeróbio. Vou treinar flexibilidade, preciso treinar flexibilidade, preciso treinar o treinamento anaeróbio, que é um intervalo de alta intensidade, que são os estímulos em um curto período de tempo, com a intensidade lá em cima, e recuperando pouco, em recuperação curta. Para quê? Para dar uma base para que ele aguente um pelotão lá na frente. Depois dessa base, o trato final é a condição muscular. Como que eu quero ter velocidade se eu não treinei a minha musculatura? Ah, mas eu andei de bike, eu fui subir a roseira. Galera, o fato de você subir a roseira não quer dizer que você... O que você está treinando ali? Ah, é força. Quanto de força você está treinando? Quanto tempo? Qual o período de descanso? Qual a recuperação? Então esses são os erros que todo ciclista comete quando quer iniciar uma preparação. Começa uma preparação base errada porque já está andando. Em 3 meses você não conseguiu nada, você não conquistou nada. Para vocês terem uma ideia, tem um atleta, ele está comigo há exatamente um ano. Começamos com um treinamento de alta intensidade. E ele é um cara extremamente competitivo. O que a gente tem que fazer? Controlar toda a carga de treino. Intensidade. Para isso nós precisamos de parâmetros. Frequência cardíaca, potência se tiver, cadência, percepção subjetiva de esforço. Então, quanto maior é a gama de informações, a gente vai fazer elas se cruzarem, mais qualidade nós vamos ter no nosso treinamento. Melhor será o feedback que eu vou ter e eu vou saber aquilo que eu tenho que aplicar para você. Qual será o próximo passo? O quanto você está respondendo aos estímulos, aos treinamentos. O que isso está causando de melhora, de piora, o que está acontecendo na sua vida. Então é extremamente importante. O que eu recomendo? Que você tenha um rolo de treino, qualquer rolo de treino, para você que, se você estiver começando no ciclismo, sim, mas se você não estiver começando, tem um rolo de treino numa qualidade melhor, faz o esforço, adquira um rolo Smart. Por quê? A gente vai ter muita informação. O que eu estou fazendo com esse atleta? Ele faz lá, no final de semana. Final de semana eu deixo livre, à vontade para ele fazer o que ele quiser. Aí ele vai e faz 200 km. Aí ele já me manda. É uma maravilha. 200 km, então vamos lá. Acabou de chegar em casa,
vai pro rolo, 30 tiros de 3 minutos. 30 tiros de 3 minutos. Pra quê? Pra fadigar, porque ele vai pra prova, quando voltar da quarentena, ele vai pra prova, e ele vai fadigar muito, Então, mesmo ele fazendo o que ele quer no final de semana, ele ainda vai fazer o que é preciso. E ele vai lá e faz. Então, galera, o maior erro, os maiores erros, fazer uma preparação base errada, tá? Já começar passou a preparação base, já começar os treinos, longas distâncias, baixa intensidade, porque não tem como, não há quem aguente, ainda mais no início de preparação, longa distância, baixa intensidade, então tem que ter intensidade, tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, tá bom? Pode perguntar, que eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Se quiser saber mais sobre treinamento, vai falando aí no grupo, fala comigo no privado, se não quiser jogar no grupo, a gente vai conversando, vai esclarecendo as dúvidas. E chama os amigos aí para entrar no grupo do Telegram, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, espero que a gente possa ter muitas conversas, tá bom? Porque é uma coisa que eu sou apaixonado, que é pelo ciclismo e pelo treinamento. Beleza, galera? Fiquem com Deus, forte abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.